fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de celebração a Deus da Igreja Batista de Ponte Grande de Guarulhos, estado de São Paulo. Meu nome é Arsênio Filho, sou pastor terreno desta igreja e com ela damos as boas-vindas de modo muito especial a você que, quem sabe pela primeira vez, está nos permitindo entrar na intimidade da sua vida e da sua família com esses momentos de culto ao Senhor. Receba o nosso muito obrigado sincero. E quanto a todos vocês que são nossos irmãos em Cristo, a vocês cumprimentamos no nome do Senhor Jesus e dizendo que é muito bom podermos estar juntos fazendo isso, celebrando a Ele, e que a partir desse momento o coração de cada um de nós esteja aberto para receber o que Ele quer nos dizer. Boa noite, irmãos, tudo bem? Amigos que nos assistem, nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus, para cultuarmos ao nosso Pai, que tem cuidado tanto de nós nesses dias aí difíceis. E hoje nós estamos aqui matando um pouquinho da saudade no nosso templo. Tão bom estar aqui, poder fazer esse vídeo cantando louvores que adoram o nome do nosso Deus. Que você, assim como tem sido nos outros domingos, nos outros cultos, você seja tocado pela presença do Senhor nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, está aí na sua casa e com certeza você vai ser tocado. E essa música que nós vamos cantar agora é um convite, é uma oração falando: Jesus, eu estou aqui, me toca, eu quero mais do Senhor. E que esse seja o nosso desejo, não nosso simplesmente aqui que estamos cantando, estamos ministrando esse louvor, mas que seja o seu desejo na sua casa, da sua família, desejar mais do Senhor, querer mais do Senhor, da presença dEle, e que a gente saia deste culto nesta noite mais enriquecido e fortalecido nele do que agora quando estamos começando. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração e tenho certeza que fará isso. Vamos lá? Faz-me conhecer teu coração, ensina-me a ouvir a tua voz, revela-me teus planos, mostra teus caminhos, quero mais. Vem, derrama em mim o teu amor. Toca-me com
manifesta-te, Senhor. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Jesus, estou aqui, eu quero mais. Faz-me conhecer teu coração, ensina-me a ouvir a tua voz, revela-me teus planos, me mostra teus caminhos, quero mais. Vem, derrame em mim o teu amor, toca-me com tuas mãos, Senhor. Quero tua presença, mais da tua glória, manifesta-te, Senhor. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Jesus, estou aqui, eu quero mais. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Jesus, estou aqui, eu quero mais. Amém. Que essa seja de fato a nossa oração nesta noite, desejando mais do Senhor. E agora nós vamos cantar que nós bendizemos o Senhor em todo o tempo. Eu estava meditando hoje pela manhã, estava orando, falando com o Senhor. E aí uma aflição no meu coração, um estresse, uma preocupação. E enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração o Salmo 23. E não tinha sido o texto que eu havia lido, mas eu me lembrei daquele salmo onde fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E aí eu pensei, Davi, em meio a tantas guerras, em tantas perseguições e lutas que ele tinha, ele pôde cantar isso, dizer isso ao Senhor, que o Senhor o guiava por águas tranquilas. E talvez seu coração esteja aflito, assim como o meu estava hoje pela manhã, preocupado, mas que o Senhor possa te guiar por essas águas tranquilas, te fazer deitar em verdes pastos e fazer o teu coração descansar e esperar com paciência nele. E aí a gente aproveita para fazer aquele momento tão especial que a gente tem o privilégio de fazer como servos de Jesus que somos, em obediência a Ele, que é dedicar agora os nossos dízimos, as nossas ofertas, os alimentos para a cesta do amor. Num momento como esse a gente precisa unir as nossas forças e se ajudar como igreja que somos. E aí eu convido você, se você ainda não teve o privilégio de fazer isso esse mês, mas que você faça hoje, que você faça no decorrer dessa semana, que você faça a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, da campanha, dos telhados. A igreja precisa muito manter as contas, funcionários que continuam trabalhando, as despesas continuam, e nós precisamos, como corpo de Cristo, se unir e ajudar, e falar que Deus precisa do nosso dinheiro. Não, Ele não precisa, mas a igreja dele precisa se manter. E Ele fala isso para que a gente traga os dízimos, as ofertas, para que haja mantimento na sua casa. Que a gente possa, nesse momento, com um coração grato, feliz por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, possa ter um tempinho de orar, para orar, falar com o Senhor e agradecer a Deus
porque Ele tem nos livrado, tem nos dado muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E que nesse momento, após esse culto, durante essa semana você separe aí um tempinho para fazer essa transferência. Se precisar que alguém passe na sua casa, às vezes é necessário. Hoje eu encontrei com a minha mãe, com as minhas tias, e elas disseram: Adriano, você passa aqui para pegar, porque eu não vou ter condições de ir no banco transferir. Eu falei: pego. E às vezes um irmão mora perto de você e tem essa facilidade. Conte com a gente, nós estamos juntos nessa, tá bom? Então que você possa orar e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração a respeito disso também, porque a gente precisa continuar essa obra e a gente precisa uns dos outros nesse momento. Vamos cantar? Bendirei pra sempre.
com o Senhor. É tão bom a gente cantar e se lembrar que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. O Salmo diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, nós nos lembraremos de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é bom o tempo todo, mesmo em meio a tanta calamidade, a tanta treva. O Senhor é a luz que brilha, o Senhor continua sendo Deus, a gente canta isso. Ele continua sendo bom. Que você possa crer nessa noite que em meio a essa tempestade toda o Senhor continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos agradecer ao Senhor neste momento. Pai querido, nós te louvamos pela Tua fidelidade, nós te louvamos pela Tua presença neste momento, aqui com a gente, na casa dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Sabemos que a Tua presença é real, sabemos que o Senhor está o tempo todo com a gente, e como é bom a gente se lembrar, ter esperança no Senhor, se lembrar, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, tão presente na hora da nossa angústia. Pai, quantas pessoas não estão angustiadas, talvez os nossos irmãos que estão assistindo, os nossos amigos estão tristes, angustiados, preocupados, mas Deus, no nome de Jesus, que o Senhor lhes traga à memória aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que o Senhor é bom o tempo todo. Pai, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a continuarmos de pé, caminhando, fazendo a Tua obra, cumprindo com a Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Deus, nós dedicamos ao Senhor as nossas vidas, este culto, tudo que estamos vivendo aqui nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que têm tido o privilégio de dedicar ao Senhor os dízimos, as ofertas, aqueles que farão isso essa semana. Deus, louvado, exaltado seja o Teu nome por isso, e aqueles que não têm, que estão passando por lutas, por dificuldades, que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê aquilo que eles precisam, e que nós como igreja possamos estender as mãos para ajudar uns aos outros. Louvado seja o Teu nome, nesse momento, em todo o tempo, para sempre, sempre, sempre. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e perdoa-nos naquilo que temos falhado, e muitas vezes, e principalmente pela nossa falta de fé. Ajuda-nos a olhar sempre para o Senhor. Nós te agradecemos, felizes, no nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe, que você possa ouvir essa palavra que você vai ouvir agora com o coração aberto. Que o Espírito Santo de Deus fale com você como tem falado até aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Quero convidar você a participar comigo da leitura de um texto bíblico que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós podemos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Dessa história bastante conhecida da gente, eu quero extrair 4 lições muito apropriadas, pertinentes mesmo, para qualquer momento da vida da gente. E a primeira dessas lições é: tempestades repetidas fazem parte da vida. Nós encontramos no texto que o Senhor Jesus mandou que o seu grupo de seguidores íntimos subissem em uma embarcação e atravessassem uma área muito conhecida deles.
que era o Mar da Galileia, para o outro lado, uma outra margem. O evangelista João, contando o mesmo fato, diz que eles conseguiram avançar cerca de 5 a 6 quilômetros. Se foi assim, é porque era possível. É porque o mar estava bem, obrigado. Mas, no entanto, numa determinada altura daquela travessia, o mar da Galileia ficou revolto. As águas ficaram revoltas. Havia um vento que soprava, e soprava forte. E interessante nessa parte é que isso aconteceu repentinamente. Quando lemos no mesmo Evangelho de Marcos, agora no capítulo 4, vamos descobrir que não era a primeira vez que Jesus e os seus discípulos estavam às voltas com uma travessia como essa. E quando dessa outra viagem, Jesus estava com eles no barco e as coisas não iam bem. Por quê? Uma tempestade os assaltou repentinamente. E aí enfrentavam dificuldade para conseguirem completar a sua viagem e, é claro, chegarem com vida, chegarem em segurança. Sabem, a vida é assim. A vida é recheada de tempestades repetidas e que acometem a gente, chegam à vida da gente repentinamente, quando menos esperamos. Todos nós sabemos que, no caso do Brasil e das nações pelo mundo afora, a bola da vez é o Covid-19. Mas, no entanto, nem só de Covid-19 vive a história humana. Todos nós enfrentamos as nossas tempestades. Existem tempestades na família, existem tempestades no casamento, tempestades na criação de filhos, existem tempestades, por exemplo, na saúde, essa então nem se fala. Existem tempestades em tantas outras situações da vida e muitas vezes elas nos acometem repetidas vezes, repentinamente. O Senhor Jesus falou sobre isso. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Muito bem, a segunda lição que podemos extrair desse episódio é que as nossas melhores habilidades não socorrem em todas as dificuldades. Dentro daquele grupo havia pescadores experientes. E por serem experientes como pescadores, estavam acostumados a atravessar aquela área geográfica. Com toda certeza, enfrentaram tempestades do gênero em outras oportunidades, mas uma particularidade aqui. Nós encontramos no texto que Jesus mesmo os viu à distância e os viu assim, em dificuldade por não conseguirem remar, não conseguirem seguir adiante com toda a habilidade que possuíam. Na vida, muitos de nós temos muitas habilidades e outros muito mais habilidades do que muitas outras pessoas. Mas nem sempre as nossas habilidades, elas conseguem resolver aquele transe que a gente está vivendo. Somos muito capazes, temos uma boa formação escolar, podemos ter uma boa formação universitária, podemos ter uma boa formação técnica em determinada área, podemos ter muitos conhecimentos e até mesmo muita experiência a respeito de muitas coisas na vida, mas isso nem sempre vai ser suficiente para nos ajudar nos transes da nossa vida. Precisamos da ajuda daquele que é maior. Ele foi humano como nós, mas ele não era só humano. Ele era Deus, homem. Há situações na vida em que nós vamos precisar do socorro de Deus e só esse socorro é que vai resolver. Uma terceira lição que quero compartilhar com vocês é:
quem estamos seguindo pode estar perdido. Você já viu isso alguma vez? Você, de repente, está sendo socorrido por uma pessoa porque estava dirigindo em um determinado caminho, não tinha sinal para o aplicativo Waze ou outro recurso da tecnologia, e você resolveu pedir o socorro de alguém e, de repente, à sua frente apareceu uma pessoa com o seu veículo e disse: olha, venha comigo, pode me seguir. E aí você começa a segui-lo. Mas, numa determinada altura do caminho, a pessoa para o carro dela, aquele que você estava seguindo, aquele que havia se tornado seu guia, havia se colocado à sua disposição para isso, e essa pessoa para pedir informação. Você já passou por isso? Eu quero dizer para você que já passei também, nas duas situações, tanto tentando guiar, como também sendo guiado. O texto bíblico conta que os discípulos, quando estavam em meio àquela luta, procurando seguir viagem sem conseguir, eles percebem, no meio da madrugada, um vulto que se aproxima deles. Eles não conseguem identificar. Eles, primeiramente, se apercebem do vulto, mas eles não ouvem som algum. E, de repente, um deles, com certeza, eu particularmente não creio que todos juntos tenham feito isso, mas um deles tenha tido aquela impressão de que, olha, isso não é uma coisa muito normal, isso pode ser um fantasma, apavorou-se, entrou em pânico e começou a gritar. Eu creio, particularmente, que esse tenha dado start e tenha seguido por todos os demais. Aquele primeiro possivelmente tenha dito: olha, é um fantasma. E aí, em meio àquele momento tão difícil, os demais tenham seguido aquele primeiro. Fantasma? Olha, é um fantasma. O primeiro entrou em pânico, em desespero, e os demais entraram em pânico também. Muitos de nós podemos estar seguindo alguém que, mesmo muito amigo, muito respeitado por nós, muito capaz, muito digno, ele pode estar errado. Às vezes nós acompanhamos no mundo virtual, por exemplo, em determinados aplicativos, algumas pessoas porque as admiramos. Nós concordamos com a ótica delas, com o ponto de vista delas, mas, no entanto, elas podem cometer erros. E corremos o risco de embarcar nos mesmos erros em que elas embarcaram. Então, tenhamos bastante cuidado com aqueles que estamos seguindo. Se estivermos seguindo a Jesus, com toda certeza, nós nunca vamos nos enganar. E agora, em último lugar, a última lição que eu quero extrair desse texto e compartilhar com você é que estabilidade depende da perfeita intimidade. De repente, de acordo com o relato bíblico, Jesus responde ao desespero daqueles homens dizendo: coragem, pessoal, sou eu, não tenho medo. E você sabe o que aconteceu? Olha, imediatamente eles cessaram naquela coisa do pânico. E não apenas isso, eles convidaram Jesus para entrar, trouxeram Jesus. O evangelista João diz que receberam Jesus dentro do barco. E logo também, após isso, e não foi coincidência, aquele movimento das águas cessou. De repente, o mar da Galileia estava calmo novamente e mais, os ventos também cessaram. Por que isso aconteceu? Porque eles identificaram a voz de Jesus. Identificaram, e mais do que isso, eles seguiram a orientação daquela voz quando ela dizia: olha, tenham coragem,
Então eles se sentiram encorajados pela orientação, pela fala de Jesus. Estavam instáveis, desestabilizados, descompensados, e de repente, só ao ouvir a voz de Jesus, seguir, atender a orientação dele, tudo se regularizou nas vidas daqueles homens novamente. Atenção, queridos, nós podemos passar por esse tipo de experiência. Há muitas pessoas que estão desestabilizadas pelos últimos acontecimentos, mas desestabilizadas também por outros tantos, e não sabem a quem ouvir. Quem vai lhes dar segurança? São tantas pessoas dizendo tantas coisas. Quem é aquele que tem a voz da verdade? Quem é aquele que tem algo para nos dizer que faça o coração da gente transbordar de paz, de serenidade, de esperança? Aqueles homens conseguiram ter a sua paz, a sua estabilidade interior restaurada. Por quê? Porque ouviram alguém a quem eles conheciam com intimidade, e esse alguém é Jesus. Quando ele se torna o nosso íntimo, nós o ouvimos e seguimos na direção que ele aponta, é isso o que vai acontecer à nossa vida. Existem muitas pessoas que nesses últimos tempos têm acreditado que confiar em Deus é como uma vacina que se toma para que se fique imune a todo e qualquer problema, e principalmente aqueles mais expressivos que acometam a vida da gente. O que eles ainda não entenderam, e você pode estar passando por isso, é que a confiança em Deus não é apenas isso. A confiança em Deus pode fazer isso? Pode. Pode deixar você imune a determinadas tempestades da vida? Sim, mas sempre não. Mas, no entanto, a confiança em Deus, ela prepara você. Ela é aquele remédio sobrenatural que vai nos ajudar a enfrentar essas tempestades, a suportá-las e também a superá-las, vencê-las. Concluo dizendo que o desejo do meu coração é que o Senhor Jesus seja a sua esperança. Existe uma canção que diz: se a vida apresenta motivos para desanimar, a minha esperança está no Senhor. Se a vida está apresentando a você esses motivos, eu quero encorajar você a fazer do Senhor Jesus a sua esperança. A minha esperança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar.
Senhor. Dia e de noite, em qualquer lugar. Minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Está no Senhor. Senhor, 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 Senhor. está no Senhor. Se vida apresenta motivos pra desanimar, A minha esperança está no Senhor. quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. no Senhor. No Senhor. Minha esperança está no Senhor. Olá pessoal, eu sou a Jane Villanova e eu coordeno a área de educação cristã aqui da Igreja Batista de Ponte Grande. E eu tô passando rapidinho aqui para falar com vocês sobre a escola bíblica. Então pessoal, a escola bíblica é um lugar onde a gente se encontra para estudar a palavra de Deus. E mesmo nesse tempo que a gente está vivendo de distanciamento social, nós estamos sim em escola bíblica. Nós somos aqui ao todo 11 classes e nós temos professores para todas elas e os professores têm se empenhado, se dedicado em enviar seus estudos para cada classe, para os seus alunos através das mídias sociais, através das salas virtuais que eles têm preparado para que o estudo chegue até você. Isso é muito legal, né? Não é porque nós estamos aqui distanciados é que nós estamos deixando de estudar juntos a palavra de Deus. Estamos separados, porém juntos, tá? Então eu desafio você, que não faz parte ainda da nossa escola bíblica, né? Da nossa EBD, porque funciona aos domingos, você que não faz parte ainda, procure alguém, né? Que seja seu professor, ou então se você não tiver o contato dele, entre em contato comigo, que eu encaminho você para cada professor para que ele possa colocar você nessa sala, tá? Nessa classe, onde você vai ter na sua casa o seu estudo direitinho, como tem sido feito todos os domingos pela manhã. Então eu desafio você que está em casa, aproveite esse tempo que você está recluso obrigatoriamente, para que você estude mais a palavra de Deus. Não deixe isso passar, né? Não permita que esse vírus te afaste de nós nesse contexto, né? Se aproxime mais de Deus, ore mais, estude mais a palavra. Quando você tiver alguma dúvida, manda lá uma perguntinha para o seu professor através do seu grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar isso com você de uma forma muito bacana. Tá? Então, venha para nós, venha conosco, entre em contato comigo. Assim que você tiver chance, a gente encaminha você. Lembre-se que nós estamos orando por vocês e pedimos que vocês também continuem orando por esse momento que nós estamos passando. Amém? Até mais!
E aqui a nossa celebração vai chegando ao seu final. Quero agradecer a você, irmão, você, irmã, que andou conosco durante esses momentos de culto ao Senhor. Mas agradecemos também a você que sentiu o desejo de se conectar com a gente, conforme dissemos há pouco, dando-nos liberdade de entrarmos na intimidade da sua vida, da sua casa, com esse tempo. Receba o nosso muito obrigado sincero e convidamos você a se conectar conosco novamente no próximo domingo. E falando nisso, eu gostaria de fazer uma recomendação a todos vocês. Esta semana é a semana que antecede o final de semana em que comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, essa semana vai ser muito interessante no sentido de recordarmos, com a ajuda da Bíblia, os acontecimentos passo a passo dos últimos dias da última semana da vida e ministério de Jesus. Você poderá fazer isso, recordar esses momentos, abrindo a sua Bíblia a partir do evento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquele evento marcou o início das ações finais da vida terrena de Jesus antes da sua morte. Que tal você fazer isso? Faça isso sozinho, faça isso com alguém, isso vai lhe edificar, abençoar grandemente. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade de culto que o Senhor nos deu. Muito obrigado por recordarmos e também lembrarmos, estarmos lembrando uns aos outros que o Teu Filho Jesus é a nossa esperança, esperança que não falha jamais. E nesse momento, Pai, te pedimos para que o Senhor nos renove as forças daqueles de nós que estamos ou que estivermos desalentados, desanimados por algum motivo, por alguma razão, com a recordação de que Jesus é a nossa esperança. Abençoa aquele alguém que ouviu falar que o Teu Filho Jesus pode ser a esperança dele também, esperança dela. Leva-os a tomarem essa decisão ainda hoje. E nesse instante, Pai, final dessa celebração, nós colocamos diante do Teu altar as vidas dos nossos irmãos de nação, brasileiros como nós, também dos povos de outras nações que continuam sofrendo em razão dessa pandemia e por outros tantos motivos. E rogamos, Pai, para que o Senhor continue a socorrê-los, a abastecê-los. Os que estão enfermos, os que estão saudáveis, aqueles que estão correndo riscos sérios na linha de frente por estar cuidando da saúde dessas pessoas. Estende a Tua mão sobre eles e te rogamos, Pai, nos despede em paz, nos dá uma noite e semana abençoadores como o Senhor sempre faz. É a nossa oração, nossa gratidão, nossa intercessão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês sempre mais. Tenhamos uma semana vitoriosa em Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença